Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Sou o Diego Rangel, investidor Profad também. E aí, Diegão? Bora, né? Hoje eu tô de vinho, gostou? É isso aí. E aqui com o nosso... Esse Diego é fogo, né? Tá de vinho ele. Ele trouxe vinho também pra gente tomar. Hoje eu quis me destacar. Tá certo. E hoje aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. E aí, Renanzão, você tá de vinho hoje, ô Renan? Não, eu não posso beber na hora do podcast. Não, aqui é água, aqui é água. Show de bola, galera. E o tema do nosso podcast de hoje é KNCR11, vale a pena investir para 2023? Se você não sabe nem que tipo de investimento é esse, acompanha aqui porque a gente vai analisar passo a passo desse ativo que é um fundo imobiliário. Show de bola, Renan? Vamos ajudar a galera? Ensinar a galera a analisar? Vamos que vamos. Hoje até o computador tem para poder pegar os dados aqui e coletar e dar a melhor experiência para vocês. Show de bola, Renan. E para a gente começar, o primeiro ponto que a gente olha quando a gente fala de um fundo imobiliário é saber o que tipo de FI que a gente está falando, né? E no caso aqui hoje a gente traz um FI que se chama KN, tem o ticker, né, de KNCR11. Que tipo de investimento é esse? Que tipo de ativo, né? Qual setor ele atua? Como é que você explica pra gente? E onde a gente até consegue ter uma referência e olhar isso? Bem, vamos lá. Vou usar como referência aqui dois sites gratuitos, tá? Que é o Funds Explorer e o Status Invest, beleza? Então aqui a gente consegue ver que o KNCR11 é um fundo tipo papel, né? Ele até fala aqui, é um FI gestão ativa de certificados recebíveis imobiliários. Então sempre que a gente fala certificados recebíveis imobiliários, quer dizer que está comprando papel. O que é papel? Basicamente está comprando um ativo financeiro atrelado ao setor imobiliário. Uhum. Então, por exemplo... Isso aí tu tá olhando no... Acho que pode compartilhar a tela aqui, né? Pode botar aí. Tu tá olhando em qual site aqui? Eu tava só falando mesmo. Só falando? Mas se botar aqui, tá no Funds Explorer. Show de bola. Beleza. Tá? Então, assim, o KNCR11, ele tem FIs não. Ele compra CRIs e LCIs. Basicamente, esses são os ativos que ele está comprando, que são renda fixa, por isso que são papéis, mas muito atrelado ao índice IPCA. Então, existem fundos de papéis que têm mais ativos atrelados ao CDI, que é um índice também da renda fixa, e tem alguns que são mais focados em IPCA. Tá? Então, é legal você ter diversificado isso também, para você não estar só de um lado. Porque, às vezes, por exemplo, no finalzinho do ano passado, nós tivemos 2 meses de deflação. Então, fundos que têm IPCA na carteira, naturalmente, com deflação, a nossa inflação ela diminuiu. Então, ele pagou menos rendimentos. A não ser algum fundo que pegou do caixa para manter o padrão de rendimentos. Mas a maioria deu uma reduzida, fundos de papel. Por isso que muita gente pegava um monte de fundo que estavam bem bacanas e depois começou a dar uma quedinha. Por causa disso. E o CDI, né, ele tá lá em cima, então os fundos estão se beneficiando disso, mas quando começar a cair a taxa Selic, o CDI vai cair. Então é legal ter balanceado um pouco de alguns fundos de papéis que estão atrelados ao CDI e alguns fundos de papéis que estão atrelados ao IPCA. Aqui, basicamente, o KNCR11 ele tem mais posição ao IPCA, mas ele tem também CDI, mas a maior parte dele é atrelado ali ao IPCA. Deixa eu ver outra coisa interessante aqui. Não, basicamente essa tu pergunta, né? Que tipo de fundo, Isso, né? que é então um tipo de papel, né? Ele só investe, no caso, em CRIs e LCIs também, né? Não só, ele pode comprar também qualquer tipo de papel. Esses são os mais conhecidos, aqui ele fala também letra hipotecária, que é o LH, e outros ativos financeiros. Então, tudo que for ativo financeiro atrelado ao setor imobiliário, ele pode comprar. Mas a maior posição que ele tem são LCIs, CRIs e letra hipotecária. Show, massa. E quando a gente fala em relação a gestor e administrador desse fundo, onde a gente pode achar isso e ver quem são, né? Eu acho que é um ponto importante a gente falar aqui também, em relação a gestor, administrador. Legal. Sempre que a gente vai olhar qualquer informação de um fundo, você pode procurar direto no relatório do próprio fundo, você joga lá e descobre. Ou você vem nesses sites, é mais fácil. Eu trouxe os sites para a galera não ficar perdida nos relatórios. Então aqui no próprio Funds Explorer, se você vier aqui logo no início ali, ele fala, que tipo de fundo é esse? Aí ele explica ali logo na descrição, tá? Aí depois vem as características do fundo,
fala quando que ele foi fundado, a taxa de administração, ó, nesse caso é de 1% ao ano, que é uma taxa bacana. Essa taxa, a gente meio que paga essa taxa ou a gente não sente isso assim? Já é da própria administração? Na verdade ele já bate com o que vai te pagar de aluguel, então é bem tranquilo. Não precisa se preocupar em você pagar separado. Entendi. Tem essa taxa de administração porque é um fundo, né? Todo fundo tem uma taxa de administração para pagar a gestão e tudo mais. Mas a gente não se preocupa, tu nem sente, né? É diferente de uma previdência privada, por exemplo, que tem uma taxa de administração, talvez aí de 2%. Tem fundos e fundos, né? Então, essa taxa de administração vai depender. Eu sempre falo, cara, mais de 1,5 já fica ruim a taxa de administração. Seja para previdência, para fundos imobiliários. Mas isso aqui é o quanto você vai descontar do dinheiro que você vai receber no ano, vai para gestão. Então, 1% do patrimônio líquido ali que, em tese, a gente vai estar recebendo vai ser descontado para eles. Se está trazendo uma performance boa, tá tudo bem a gente partilhar. Se não tiver, o ruim é quando não tem uma boa performance e ainda paga a taxa de administração. Que acontece muito com os planos de previdência privada. Porque talvez você pense, se a taxa de administração é alta, é porque a equipe deve ser muito boa e justifica pagar uma taxa alta, mas não necessariamente, né? Às vezes tem um fundo aí que não é tão bom e a taxa de administração é alta, você está tomando uma decisão ruim, né? Então não é assim, quanto mais alta a taxa, melhor a administração daquele fundo. Pelo contrário, né? Não necessariamente pelo contrário, vai variar, né? Você tem que olhar a gestão do fundo através do gestor e da administração, no caso dos fundos imobiliários. Então, por exemplo, aqui a gente tem... Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não estou enganado, acho que logo aí um pouco mais abaixo ele diz que é o fundo do Kinea. Na verdade, a gestão é o Kinea que faz, que é uma baita de uma gestora de fundos. Hoje tem muita grana sobre sua gestão, gerencia muitos fundos, e não só fundos imobiliários, mas outros fundos também. Então a gente pode ver aqui, ó. E a administração é feita pela Intrag, distribuidora de títulos e valores imobiliários limitados. Basicamente, qual a diferença de administradora e gestora? Isso é legal. A administradora é quem cuida, vamos dizer assim, do condomínio. Sabe? As partes operacionais. Seria o síndico. Então aqui, no caso desse fundo específico de papel, é quem faz a parte burocrática de paga funcionário, paga luz, paga água, faz o negócio girar, né, que a gente chama de back-office. Já no, vamos dizer, vai ficar mais claro ainda quando a gente tem casos de fundos de tijolo. Que aí, vamos dizer, fundos de shopping center. O que a administradora faz? Ela que prepara toda a parte de manutenção dos imóveis, toda a parte de limpeza. Então, assim, ela que cuida de toda essa parte. O gestor, ele só olha para que tipo de imóvel eu vou comprar. Como é que eu vou estruturar? Que tipo de ativo eu vou comprar agora? Esse CRI lá que estão emitindo é bom ou ruim para eu colocar na carteira? Qual o risco? Então, assim, é um olhar estratégico de mercado financeiro, é a função do gestor. E quando eu falo gestor, é uma equipe, né? Tem um gestor, claro, o responsável, mas tem toda uma equipe de analista e tudo mais. Já a administradora não, é a parte administrativa mesmo, que cuida só da parte burocrática para o fundo continuar rodando. Entendi. Tá? Ficou claro? Acho que ficou. Claro, ficou sim. Show. Então, basicamente é isso, né? Eles têm lá, um fundo do Kinea e a administradora da Intrag. Então, é um fundo assim, a administração muito boa e também a parte de gestão. Bem tranquila, passa bastante informação, eles sempre estão dando clareza para as informações, porque tem muito fundo, a gente tem que tomar cuidado com isso, que acaba não compartilhando, assim, ele só mostra o que quer, literalmente, né? O que é obrigado. E tem fundo que não, fala, a gente está pensando em fazer tal coisa, tá no radar comprar um imóvel assim, assim, assado. Então, por mais que não tá, vamos dizer, oficializado, ele já vai dando alguns pitacos como a gente mesmo sendo cotista. Então, acho que isso é legal. Tem fundos que são bem assim. Tá? E geralmente onde que eles comunicam, Renan, essas informações para os cotistas? É um comunicado geral? É através de um vídeo? É através de um documento? Então, tem sempre os fatos relevantes e tem os comunicados normais. Então, no próprio... Todo mundo que é cotista recebe e-mail. Né? Antigamente, eles mandavam muita carta, assim. Recebia a carta lá do fundo. Agora, no e-mail você consegue já receber, eles informam. E também no próprio site da administradora, da gestora, tem todas as informações. Que normalmente aparecem primeiro para os cotistas, algumas informações, e outras que são bem abertos mesmo. Você pesquisando, você consegue já até para quem está pensando em comprar, ter acesso, né? Exato. Então,
Tem aqui os contatos da administradora. Esse Intrag também, até se você jogar no Google aí, Renan, eu até pesquisei, né? Porque alguns a gente, de tanto analisar, a gente sabe que é confiável e tudo mais. E esse nome assim, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Aí ontem, estudando, eu coloquei no Google e vi até que é uma empresa do Itaú. Intrag, eu não sabia. E aí isso passa mais credibilidade na hora da gente pesquisar também. Sim, é um fundo, na verdade, é uma administradora linkada ao Banco Itaú. Ao Banco Itaú. É isso aí, bem lembrado. Itaú, então já passa uma credibilidade quando a gente fala em relação à administração e à gestão do próprio fundo. E eu posso também, em algum fundo, o mesmo gestor ser o administrador do fundo também? Ou não? Preciso ter algo diferente ali? O gestor ser um, o administrador ser outro? Pode ser a mesma empresa. Empresa, né? Mas não é o mesmo setor. Né? Não é a mesma equipe, porque são funções diferentes. Isso aí, são setores diferentes. Mas pode sim, tem alguns casos que é a mesma gestora. A administradora é a gestora. Em alguns casos, sim. Até porque para administrar é mais uma competência de gestão de empresa, né? E o cara que toma as decisões de negócio é uma equipe mais especializada em investimento mesmo, né? Isso. Massa, show de bola. E, Renan, ele mostra aí também, no site aí que você compartilhou, uma parte que tá escrito DY, né? Que seria o dividend yield. Como é que eu sei que esse tá um valor legal, se tá bom, se não tá, e o que seria, né, pra galera entender? Primeiro, o dividend yield é o quanto do dinheiro que a gente tem alocado a gente vai receber só em forma de dividendos. Basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui ele está pagando 13,36%. Na verdade, ele pagou nos últimos 12 meses. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu tivesse 100 mil reais nesse fundo imobiliário, eu teria recebido só de aluguéis 1.336. 13 mil, desculpa. 13 mil. Diego é o cara que é o meu administrador, né? Que me ajuda aqui. Rapaz, ele testou a gente pra ver se a gente tava ligado. Não, que eu tô pensando no mês aqui. Aí veio na hora, quando falou, eu falei, porra, é pouco, né? Então, 13 mil. 13.360 reais no ano. No ano. Então, esse é o equivalente a 13,36%. Ah, se eu tivesse só R$1.000, aí tu receberia lá 130,36 por ano. Então, ele tem uma média aqui de pagar R$13,18 por cota que você tem nele, né? Então, basicamente, o dividend yield é isso. É o quanto você vai receber do dinheiro que você tem lá aportado. Ele vai te pagar em forma de aluguéis ou dividendos, como a gente chama aqui. E aí é por ano isso. Então, a média por ano foi de 13... 13,36 por ano. Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, quanto que ele pagou no último mês, que a gente fala no último rendimento, e qual vai ser o próximo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele pagou no dia 12 de janeiro, agora, o equivalente a 1,21%, o que foi R$1,20 por cota. O mais importante não é o quanto ele me pagou por cota, e sim o quanto de percentual ele pagou de rendimento. Porque às vezes a gente olha lá, R$1,20 é relacionado ao valor da cota, preço da cota. Se eu tivesse uma cota de R$9, ele ia me pagar muito menos, mesmo pagando 1,2. Só que o mais importante é olhar isso aqui, porque tem fundos que pagam mais que 1,20, por exemplo, só que está pagando aqui 0,7. 70 centavos, entendi. Entendeu? Então, o preço dele é mais alto, né? Porque E o percentual... então tem uma relação entre preço e o rendimento. Então, por isso que eu sempre falo, esquece o quanto você vai receber de dinheiro. Foca no rendimento. Então, 1,2. Cara, que investimento vai te pagar todo mês 1,20%? Um aluguel, se você tiver um imóvel, tu vai receber 1,2 por mês? É um imóvel, vamos pensar num imóvel de R$200 mil, né? Que fica fácil de fazer conta. 1,2 daria R$2.400. Se tivesse investido no fundo. Sim. Mas se você tivesse um imóvel mesmo, tu ia receber 0,2, 0,4, 0,5. Máximo 0,5%. Que é o quanto é o preço de um aluguel. Vamos pensar num apartamento de R$200 mil, você aluga por R$1.000, R$1.200, R$1.500. Entendeu? Na maioria dos lugares, né? E aí olha o quanto dinheiro tá deixando na mesa, se você soubesse investir e recebesse, né? Eu tô falando não para investir nesse fundo, mas uma carteira de fundos imobiliários, se o teu foco é renda passiva com aluguéis, você pode estar exposto a imóveis, né? Porque eu acredito muito que o brasileiro, ele é imóvel, ele tem muita relação com o imóvel, mas eu não preciso ter um imóvel no meu nome para eu receber um aluguel, que é o caso dos fundos imobiliários. E isso, por incrível que pareça, Renan, muita gente não sabe disso.
Tem gente que foca em ter um imóvel para poder ter uma renda e ter um patrimônio. Não, quero ter um patrimônio. Ó, vou te falar uma Nada coisa. errado, né, Renan? Experiência de quem já teve imóvel, né? Hoje eu ainda tenho alguns terrenos. Já comprei terreno, construí kitnet, já fiquei um tempo alugado de kitnet e agora não tem mais kitnet. Tudo tá aqui em fundos imobiliários. Mas eu ainda tenho alguns terrenos na região dos lagos, preciso vender para botar aqui também. Mas, cara, é muito mais difícil você gerenciar obra de construção, inquilino depois para alugar, ver gente para entrar. Por mais que eu tivesse uma corretora para fazer, né, uma imobiliária, dá trabalho. É muito mais difícil você fazer isso do que você aprender a investir em fundos imobiliários e fazer seus investimentos. Então, a galera que já tem imóvel, que tá alugado, cara, é muito mais fácil você aprender a investir. Muito mais fácil e dá mais dinheiro. E nem vamos entrar na discussão aqui que o imóvel fica às vezes sem alugar por um período e você fica com aquelas despesas, né? Se for fazer essa comparação, então... E assim, quando a gente fala nesse caso aqui de papel, não tem esse lance de vacância, que é o que a gente chama. Mas se fosse um fundo imobiliário de tijolo, teria também vacância, porque acontece. Só que a gente não tá nem sabendo. Ou seja, sai um inquilino, a administradora já tá vendo outro para colocar ali e aí vai rodando. Essa vacância pra galera entender é se eu tenho inquilino ali ou não, né? Seria basicamente porque, por exemplo, vamos dizer assim, não se aplica a fundos de papel, que é o caso de hoje, mas acho que é legal didaticamente. Vamos pensar que a gente tem 10 imóveis. Desses 10 imóveis, 5 estão alugados e 5 estão vazios. Ou seja, a taxa de vacância é de 50%. É o quanto que está vazio do imóvel. Então, o imóvel ele traz custo, manutenção e tal. E se não está entrando dinheiro, é um problema. Então, eu sempre falo, quando você vai olhar para a taxa de vacância, sempre abaixo de 15%, 20%. Que aí é uma taxa de vacância boa, porque sempre está circulando. Mas fundos bons varia de 5% a 10% taxa de vacância. Porque sempre vai ter. É o que eu falei. Inquilino, tô aqui, não tô com dinheiro, quero sair. Ou não tô gostando, quero sair. E tá tudo bem. Entra outro. Né? Vai sempre circulando. Então, isso é um ponto importante. Só que um detalhe legal também, Diego, para quem tem imóvel comparando com os fundos imobiliários, quando você tem o aluguel, por exemplo, você falou aí, dos 200 mil, tu iria receber lá 1.000 e pouquinho de aluguel, só que tu ainda tem que pagar imposto de renda. O que poucas pessoas fazem. Né? A gente é obrigado a pagar imposto de renda quem tem imóvel alugado. Já nos fundos imobiliários, o que a gente recebe de renda todos os meses, eu não preciso pagar imposto de renda. Porque é isento. Isso é uma base de uma vantagem, porque além de eu ganhar mais com fundos imobiliários, eu ainda não tenho desconto do imposto de renda. Você ganha mais e não precisa pagar. E pago menos. Então eu acabo ganhando ainda mais, né? Esse fundo ele pagou 1,21%, não foi? No último mês? Foi. No último mês que a gente está analisando aqui, no momento que a gente está olhando, ele pagou 1,21 e já com o próximo rendimento também vai pagar os mesmos 1,21. Então olha que legal, né? Você acaba tendo ali um rendimento muito acima... E livre do imposto de renda. Imposto de renda. O que me deixa puta é que eu olho na rede do Renan, ele ensina essa parada e tem gente que me fala que não é possível ter um rendimento mais de 1% livre de IR. E aí tu pega aqueles caras sabichão que acha que sabe tudo e fala, você não consegue aí hoje em dia 1% livre de IR, ainda assim é melhor que a poupança, que aí você desconta aí, consegue 0,8% ao mês, a poupança tá menos, então ainda assim vale a pena investir. Tem gente que acha que não vale a pena. Porra, 1,20 aí livre de IR, entendeu? Então... e a gente tá olhando aqui só pro rendimento mensal, né? Que é o grande propósito dos fundos imobiliários, é ter essa renda passiva, essa renda mensal. Mas sem contar a valorização, né? Porque ainda ao longo prazo tende a ter uma valorização na cota. Então você pode ver aqui, ó, que no mês passado a cotação base para ter esses 1,21 era R$ 98,69 cada cota. Para esse agora já é 99,15. Então assim, já teve uma valorização. Entendi. Então você consegue ganhar tanto na valorização quanto na renda. Show, legal. E quando a gente fala de liquidez diária, Renan, como é que a gente consegue olhar esse número e eu consigo saber se esse fundo ele tem uma boa liquidez diária ou não? Ou seja, se eu consigo me desfazer dele rapidamente ou não? Liquidez é a facilidade que a gente tem em transformar o dinheiro que está investido em dinheiro na nossa mão de novo, né? Porque eu sempre falo, o dinheiro que está investido é um dinheiro virtual, em tese. Tá lá, mas não tá na nossa mão. Né? Enquanto tá lá, eu não consigo comprar alguma outra coisa aqui. Eu preciso resgatar. Liquidez é o quão rápido é esse processo. E quando a gente fala de liquidez diária para os fundos imobiliários, o quanto de negociação está acontecendo, que isso mostra para a gente a liquidez que a gente vai ter. Então, tem alguns fundos, por exemplo, que tem lá 500 negociações diárias. Cara, se eu quiser vender o meu fundo imobiliário,
Vender meu fundo fica esquisito. Né? Não ia falar só isso. O Matheus me olhou e falei, não vou passar. Não vou Medir as Não. palavras. Então, se eu nesse quiser momento. vender meu fundo Me presta uma régua aí pra medir as palavras. imobiliário, sim, Ana, o seu fundo é imobiliário. Tá valendo quanto? Esses caras tão fogo, velho. Tá vendo? Não dá pra levar a sério aqui o podcast. Assim que a gente aprende. Mas, enfim. descontraindo. Aí imagina, eu vou vender meu fundo imobiliário e só tenho 500 negociações de compra e venda. Naturalmente, provavelmente eu não vou vender pelo preço que eu quero. Eu vou ter que baixar o preço para vender. E eu acabo perdendo dinheiro nesse ponto, porque a liquidez é baixa se eu quiser me desfazer rápido. Agora, a gente olha aqui, o KNCR11 tem 78.424 negociações diárias. Cara, se você botar mercado, que é o preço que a galera tá pagando, vai vender na hora. Né? Ou se eu quiser comprar, eu consigo comprar. A liquidez diária é muito mais para você vender. Apesar da gente comprar fundos imobiliários para não pensar em vender. Né? A gente vende quando perde fundamentos e tudo mais, mas é difícil, porque o foco é renda. Até porque quando a gente vende o fundo imobiliário, apesar da gente não pagar imposto de renda no recebimento dos aluguéis, mas se a gente vender com lucro, a gente paga e é 20%. Não é igual às ações que são 15%. É 20%. Então, é um imposto caro Não para importa você o lucro? ficar comprando e vendendo. Eu não tenho limite? Dependente do lucro. Se lucrou R$1, 20%. A diferença é que para você pagar a DARF, você precisa ter pelo menos R$10. Né? Tem que Entendi, ser o valor sim. de pelo menos R$10. Então, se você lucrou R$1, tu vai acumulando até completar R$10 de imposto para pagar. Mas se eu lucrei 100 milhões ou se eu faturei R$100, se eu lucrei, né? Eu vou pagar imposto se eu vender os fundos imobiliários. Mas esses 20% é em cima do que você lucrou. Do lucro só. Se eu tenho 100 mil, eu lucrei 50 mil, eu vou pagar só sobre os 50 mil. Não é sobre o valor total, não. E é sobre o que você lucrou com os dividendos ou o que você lucrou na valorização? Na valorização. Na valorização. A valorização da cota. Porque dos dividendos lá você não paga. Já é isento, isso. Então é basicamente assim, comprei a cota a R$98. Vendi a 108, lucrei R$10. Então se eu tiver X cotas, eu vou pagar em cima esses R$10 de cada cota. Pagar 20% desses R$10. Isso aí, em cada cota. Pagar R$2 por cota. Por cota, isso. Mas se eu comprei a 98 e hoje ele vale 95 e eu quero me desfazer. Se você vender com prejuízo, tu não paga imposto, porque é prejuízo. O imposto é sempre sobre o lucro. Então, se eu não lucrei, tu já perdeu o dinheiro, não tem como Já pagar. tá perdendo, né? Entendeu? Entendi. Mas investidor Profad não faz isso não, né, Renan? Primeiro que fundo imobiliário a gente escolhe bem pra não dar problema da gente ficar vendendo. Pra ser sincero, até hoje eu nunca vendi um fundo imobiliário. Até hoje. Te dá uma nunca renda, vendi. né? Então não faz sentido. E na verdade é porque a gente escolhe bem, entendeu? Uhum. Até tem um que eu tô deixando lá, porque é um setor que eu já não tô curtindo tanto, depois pós-pandemia, mas ainda tá lá. Tá pagando uma renda e tudo mais, eu parei de aportar, que eu quero ver o mercado voltar um pouquinho, pelo menos, para aí depois eu me desfazer, se a minha visão ainda tiver essa mesma. Entendi. De, eu não quero mais esse setor. Porque pode ser que mude, né? Eu tô envezado porque passou pandemia, aquela história toda, mas pode ser que volte ao normal, né? Mas, enfim, eu não vendi, né? Show, beleza, Renan. E onde eu consigo ver assim, a respeito do KNCR11, se ele tá barato, se esse fundo tá caro, mostra aí pra gente aí na telinha aí. Então, tá barato ou caro? A gente tem 2 indicadores importantes para verificar. O primeiro é o que a gente fala do... Aqui, ó. Se eu não tô enganado, desce um pouco mais a tela aí. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, é o PVP, tá? Que a gente vai dar uma olhada e vai ver, ó. Cara, PVP... O que é o PVP? É o preço sobre o valor patrimonial, tá? Quando ele tá 1, quer dizer que o preço dele é igual ao valor do patrimônio que ele tem, por ação. Então, vamos dizer assim, ó. O preço tá R$98. E aqui o valor patrimonial por cota é de R$100,75. Quer dizer que eu tô comprando agora uma cota mais barato do que ele realmente vale sobre o patrimônio, ótica do patrimônio. Entendi. Então, naturalmente, eu tô aqui com 2% de desconto, vamos dizer assim, em relação ao que é o valor dele, porque tá 0,98. Se eu tiver com 1, quer dizer que a cota vai estar custando R$100,75, que é o valor do patrimônio dele. Entendi. Hoje a cota tá quanto? Nesse exato momento que a gente tá gravando? Acho que tá ali em cima, um pouquinho ali. 98,65 aqui. 98,65. Então ele tá abaixo. Então, é o que equivale se você pegar esse, basicamente,
o preço, que é 98,65 dividido pelo 175 vai dar 0,98. Entendeu? Entendi. Então a gente, ao invés de ficar fazendo essa conta, a gente já tem esse indicador que é o PVP, preço sobre valor patrimonial. E a gente vê, abaixo de 1 tá descontado. Ou seja, tá com um preço bom pra gente entrar, pra gente comprar. Passou de 1 tá caro? Não necessariamente. Né? Eu sempre falo, se você chegar ali a 1.2, 1.5 ainda, se for um fundo muito bom, legal, dá pra entrar. Mas se você tem outro fundo que está abaixo de 1, você vai comprar aquele e esperar o outro ver se dá uma equalizada ou não. Tá? Porque às vezes o patrimônio, o preço subiu demais, mas o patrimônio continuou o mesmo. E aí o que faz o preço subir demais? Muitas coisas no mercado. Às vezes o mercado está comprando mais, ou tem algum fundo que está comprando demais, aí faz ele subir o preço. Mas em contrapartida, o valor do patrimônio ele pode mudar. Vamos dizer, tem um fundo de shopping center. Aí tem um gestor que está adquirindo um outro shopping. Naturalmente, quando tem essa informação, o que acontece? As pessoas vão comprar. As pessoas que eu falo que estão informadas, né? Sim. Grandes fundos e tudo mais, investidores Profag. Aí a galera vai comprar. Naturalmente, esse preço do valor patrimonial vai fazer o quê? Vai aumentar. Por quê? O valor patrimonial ele só é atualizado depois que realmente fecha o negócio. Ele anunciou que tem interesse, tal, a galera comprou com essa expectativa. Quando fechar, ele vai atualizar. E aí o que parecia estar caro, depois pode ser que esteja barato ou 0 a 0. Então tem esse movimento também. Por isso que eu sempre falo, ter essa margenzinha de 1.2, 1.5, dependendo se você está alinhado no mercado, faz sentido ainda. Agora, passou de 1,5 já está caro. Aí tem que esperar mesmo, porque às vezes supervalorizou, espera um pouquinho e dá uma caída. Mas hoje, no mercado de fundos imobiliários, cara, vamos dizer assim, 98% dos fundos imobiliários estão descontados. Tá uma baita de uma oportunidade de entrar. Quem quer entrar nesse setor, nessa área de fundos imobiliários, ou quem já está se posicionar ainda mais, aproveitando essas barganhas. Muito Tanto fundo de tijolo quanto de papel, tudo. E isso se deve ao cenário que a gente está vivendo mesmo ou não? É um ciclo mesmo do... Cara, o que aconteceu? Primeiro que os fundos imobiliários eles ainda não têm a maturidade das ações, né, e a popularidade. Então, naturalmente, as pessoas vêm para cá para investir, ou elas vão para renda fixa ou vão para as ações. Hoje já está indo muita gente para os fundos imobiliários, por isso está começando a crescer. E outro, por exemplo, a taxa de inflação, a nossa taxa de inflação estava muito alta nos últimos anos. Por isso que a taxa básica de juros subiu. Sim. Quando a taxa de juros está alta, o que acontece? Naturalmente, os imóveis começam a ter desconto. Sim. O fundo de tijolo começa a ficar mais barato em relação à cota, por quê? Começa a pagar menos. Porque a inflação está mais cara, ele está pagando um aluguel mais caro, reajustado da inflação. Então, naturalmente, para manter lucro, ele vai pagar menos de aluguel. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Então, naturalmente, os fundos de tijolo levaram os fundos imobiliários para baixo. E o que valorizou foi o quê? Fundo de papel, atrelado à inflação. No caso, esse que a gente está analisando foi um deles, né? Em contrapartida, sim. Então, assim, teve esse balanço. Agora, naturalmente, ficou descontado os fundos de tijolo, que é a grande maioria, e agora os fundos de papel estavam valorizados com essa deflação que a gente teve nos últimos meses. Também descontou, mas já está voltando a subir de novo. Então, é um negócio que você pode ver, tá 0,98. Só que, se a gente olhar aqui, ó... A nossa taxa básica de juros ainda tá alta, né? Ó, esse fundo específico, nos últimos 12 meses, ele teve uma desvalorização de 1,39% em relação ao preço da cota, tá? Mas nesse mês, ó, já teve uma alta de 1,19%. Provavelmente, o próximo mês, isso aqui já vai estar positivo. Entendi. Entendeu? Por quê? Se recuperar, né? Porque a inflação voltou. Então, ficou aqueles 2 meses ali meio capenga e tal, né? Ó, quer ver? A gente pode dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Dividendos pagos. Pagou aqui, ó, em outubro, 1,10. 1,10. Aí aqui voltou a pagar 1,20. Aquele maior ali foi quando? Foi em que época esse daí? Agosto, 1,30. Olha, entendeu? Entendi. Então, naturalmente, esses períodos aqui foram da deflação, que ele foi se ajustando. Uhum. E ainda assim pagou bem, 1,10. Né? Bom. E se a gente olhar para o preço da cota, aqui, ó, se a gente olhar aqui, Nos últimos 12 meses. Opa. Ih, saiu? Acho que tu voltou. Acho que saiu da tela dele. Aí voltou. Vamos lá. Vou botar aqui para um ano. Um ano. E ali em agosto, setembro, outubro, por aí. Tá vendo? E aí o que acontece? Olha só como é que o movimento é engraçado. Uhum. Rolou deflação, eles pagaram um pouquinho menos. O que acontece? Os investidores de fundos imobiliários estão buscando o quê? Renda.
Diminuiu a renda, começou a cair. Por quê? Pessoas vendendo. Automaticamente. É o ciclo, entendi. Entendeu? Aí aqui, ó, rolou um movimento de alta, mas depois caiu de novo. E agora, por que tá em alta? Porque ele vem pagando aqui, ó, nos últimos 2 meses, uma baita de uma taxa. Então, é isso. O mercado... E é o mesmo fundo, o mesmo gestor. Então, Tem um pouco de boiada aí nisso um também? movimento, é um movimento. Tem gente que olha e fala, cara, não tá rolando. Eu quero receber renda do que eu tinha previsto. Se diminuir um pouco por causa da inflação, eu vou sair fora, eu vou para outro lugar. Entendeu? E até mesmo fundos ou investidores tirando daqui, fazendo... Eu não vou chamar de trade, mas swing trade de... eu quero onde está indo pro alto. Então, tiro daqui, faz sentido pagar um imposto e eu vou colocar lá em fundos de papel, por exemplo, de CDI. Que aí balanceou. Aí agora, só que provavelmente esse cara agora tá voltando de novo para cá. Entendeu? Entendi. Então E quando o CDI cair, ferrou. Aí que vai migrar de novo para cá. Então, é sempre uma sinuca de bico. Por isso que a gente fala que o investidor profile ele não tem que se preocupar em ficar comprando e vendendo. Ele tem que achar uma estratégia que vai balancear a sua carteira. Renan, mas isso aqui, quando caiu, tá tudo bem, porque eu tenho outros fundos de papel que estão lá atrelados ao CDI. Eu tenho fundo de tijolo. Então sempre vai estar o equilíbrio da tua carteira. Porque você nunca vai acertar uma única tacada. Isso não existe, sabe? Tacada certa. Não existe. Então você vai ter que ter uma carteira diversificada, fazendo uma alocação de ativos que faça sentido para você. Legal. E aí você falou, só esse ativo aí que pagou 1,21% ao mês, é um bom ativo, sim, é uma boa rentabilidade se a gente tivesse só ele. Tua carteira, assim, você procura manter uma média de quanto por mês? Falando de fundo imobiliário, até para estar equilibrado, né? Porque talvez tu tenha alguns fundos que vão pagar menos do que 1,21, pagar 0,8, 0,7. Uma média ali, assim, até dos teus alunos, assim, que você tem reparado, é de quanto ao mês? Então, vai depender muito do perfil de investidor que a pessoa tem. Perfis conservadores, eles vão estar muito atrelados ali a 0,8% a 1%, que são fundos mais conservadores. A galera que tem mais, né, perfil mais mediano e tal, moderado, aí ele consegue ali de 1 a 1,10, mais ou menos. E os arriscados, ele já consegue de 1,10 para cima. Né? 1,10, 1,2, 1,5 já é bem arriscadão, né, para fundos imobiliários. O que a gente está falando aqui não é de rentabilidade mensal, e sim de renda todos os meses. Então, se o fundo está pagando muito bem, ele tem mais risco. Então, naturalmente, por exemplo, aqui ele deve ter muito CRI. E CRI não tem garantia da FGC. Por exemplo, às vezes, é porque aqui não tem demanda. Só para vocês entenderem o caso que aconteceu aí da loja americana. Você vê, o Nubank, o fundo do Nubank, lá que fala a reserva do Nubank, Sim. o fundo da reserva de emergência, eles tinham parte do fundo atrelado a debêntures da loja americana. O que são debêntures? É quando é uma dívida da empresa. Basicamente assim, a nossa empresa, a gente precisa captar dinheiro, ao invés de eu ir no banco, eu vou emitir uma debênture no mercado financeiro e pessoas vão comprar e depois eu vou pagar uma taxa de juros que eu vou acordar antes. Isso é debênture. Uhum. E aí o que aconteceu? Agora teve todo esse rombo aí da loja americana e tudo mais, e vários bancos, outros bancões, tinham debêntures também. E aí, ou seja, ela meio que entrou vai entrar, né? Tá nesse processo de declarar falência e tudo mais, né? Fazer recuperação judicial. E foi um dos momentos em que o fundo do Nubank ficou negativo, justamente por causa disso. Entendi. Então você vê, aí a pessoa, não entendi, por que tá negativo? Porque tinha uma pequena parte lá, nesse fundo do Nubank, que estava atrelado ao Nubank e sabe que não vai receber mais esse dinheiro, pelo menos num bom tempo. Entendeu? Então, eles tiveram que se movimentar e aí nessa deu a quedinha ali. E os bancos estão loucos, porque querem negociar, querem não sei o que são bilhões de reais que estão... Bilhões. Estão lá dentro. Então, é mais ou menos isso. E os CRIs é a mesma coisa, não tem garantia do FGC. Então, se alguma empresa que emitiu, quer ver, a gente consegue até olhar aqui alguns CRIs e... Tem uma parte aí que ele mostra o portfólio. Eu acho que é um pouco mais pra cima. Isso aí. Acho que era um pouco mais pra cima, Renan. Sobe mais um pouquinho. Aqui, aí, ativos financeiros. LCI da Caixa Econômica que ele tem. Um só, né? Só tem um. Na verdade, tem 10. 10 quantidades. E 103 milhões nele. Né? Aí CRI, ó, que é o principal. E lembrando que CRI são securitizadoras. Né? Securitizadoras é quem faz empréstimo, né? Mas sabe aqueles que não é banco, securitizadora, é mais aquela galera que faz, como é que é o nome? Cooperativa, esse tipo de coisa, entendi, né? Que também dá esse lance. Aí aqui, ó, 281 mil, Trui Securitizadora, OPA RB
Capital. Então, assim, ó, tem um monte aqui de RB Capital, tá vendo? Uhum. Aí vamos dizer, se essa RB Capital quebra, não tem garantia do FGC. Então, aí tem que ver o quanto equivale em percentual, né? A quantidade de dinheiro que tem nessa empresa que possa balançar esse fundo imobiliário. Claro que o gestor ele sempre faz essa mitigação, né? Ordena ali por quantidade, Renan. Ali, né? São 180 milhões. Ali onde está né? ali onde está escrito quantidade, acho que dá para você clicar ali e ordenar. Ordena do maior, só pra gente ver em que posição ele tem mais quantidade, né, no caso. Vert. Mas aqui tá por emissão. Então, por exemplo, aqui, por emissão. Ó, Vert Companhia. Então, o que acontece? A gente pode emitir... A gente não pode emitir CRI, mas vamos dizer que a gente fosse uma securitizadora. A gente vai emitir um CRI. Aí pode ser a primeira emissão dela. Ah, tá. Aí vocês compraram. Aí na segunda a gente não comprou. Aí eu emiti a terceira, vocês compraram. Então, aqui ele vai separado por emissão. Pode ver aqui, ó. Tá. Ó, série número 7, série número 2, emissão 96, emissão 96. Então, aí cada hora tem uma quantidade de um valor que ele vai comprando. Tá. Entendeu? E provavelmente, se a gente destrinchar o contrato, a gente consegue ver qual é a taxa, se está atrelado ao CDI, se está atrelado ao IPCA. Aí é um detalhamento mais profundo, né? Essa companhia, então, que tá aí, ela pegou dinheiro com esse fundo, basicamente. Na verdade, isso. Esse fundo comprou emissões de CRIs. Dessas companhias, e essa companhia vai usar o dinheiro para alguma... na verdade, ela vai usar para imobiliário, porque o CRI só emite para isso. Pode ser para imobiliário. Entendeu? Para fazer empréstimos imobiliários. Porque como funciona o CRI? As securitizadoras pegam, emitem CRIs para arrecadar dinheiro e desse dinheiro emitir outras coisas. Entendeu? Fazer empréstimos. Fazer empréstimo. Só que só no setor imobiliário, nesse caso. Então, por exemplo, se tem gente que faz empréstimo imobiliário em securitizadora. Aí, muito mais empresa que faz isso, né? Aí, ou seja, ela não pode pegar e emprestar dinheiro para outro fim. Entendeu? Entendi. Massa, Renan. A gente já tá chegando no final e mostra pra gente aí, a galera gosta muito, cara. E quando fala de investimento, o Renan sempre quando fala nas redes sociais, a galera gosta muito de saber quanto que eu preciso ter investido para receber aí uns R$500. O quanto que eu preciso ter, quanto que isso vai me dar de lucro. A galera quer saber muito lucro, né? Então, se a gente falar desse fundo aí, até acho que é legal mostrar pra galera quanto que a galera precisaria, por exemplo, ter investido nesse fundo no momento que a gente está gravando para receber uma renda aí de R$500 no mês, né? E onde a galera pode ver isso também para poder comparar, analisar. Como ter uma renda de R$500 por mês. A galera quer saber muito isso. E aí, se tu fala alguns investimentos, mas quanto que vai me dar de lucro? Não sei. Então, é legal, né? Mostrar pra galera onde a gente vê isso. Mostra aí na tela pra gente também. Então, na verdade, você vai ver aqui, onde a gente estava olhando mesmo, quanto que ele te pagou. Né? Ele te pagou R$1,21. O equivalente a R$1,20 por cota. R$1,20 cada cota, né? Se você pegar ali R$500 e eu dividir por 1,20, 500 divididos por 1,20. Ao vivo é assim mesmo. Vai dar 417. 416,66. Aí 417 vezes cotas, se a gente receber 1,20, vai dar os R$500. Sim. Entendeu? Só pra galera entender. Tá. Então, Então eu precisaria ter 417 cotas para eu receber R$500. É. Isso equivale a quanto de dinheiro investido? Então, se fosse hoje, nesse momento, você tem que olhar aqui. Eu vou pegar a cotação base, que é o quanto que ele pagou. Certo. Né? Então, aí eu vou pegar 417 e multiplicar por 98,69, que é a cotação base. Então, precisaria de R$41.153,73 para ter todos os meses já R$500 de renda. E no primeiro momento parece assim, caramba, R$41 mil, parece muito para ganhar só 500. E tem gente que tem coragem de falar só 500. Por isso que você falou que a gente não olha a cota, né? A gente olha a porcentagem. Exato, porque assim, vamos pensar aqui. Se a gente tivesse R$41.153 na poupança, a gente receberia aqui, Isso que eu ia perguntar, eu quero saber da poupança. Tem isso também, porque a galera fala, mas só isso? Pô, vamos comparar então onde tu tem dinheiro, no teu banco, na poupança. Na poupança, o mesmo valor que a gente receberia R$500 nos fundos imobiliários, na poupança receberia R$205,76. Menos da metade. Menos da metade. Olha aí. E no colchão? Quem deixa no colchão?
Aí no colchão receberia 0. Às vezes acho que ia até assumir dinheiro, porque volta e meia tu ia lá ia pegar um pouquinho. Quem empresta, sai emprestando dinheiro pra todo mundo, assim. Aí já é agiotagem, aí não é com a gente não, né? Empresta pra família, empresta pro amigo. Rapaz, emprestar dinheiro pra família e pra amigo é dar dinheiro. Não tem essa aí. Tu não empresta dinheiro pra família nem pra amigo, porque vira inimigo. Se tu ficar esperando voltar, o dinheiro já era. Falar nisso, me presta um dinheiro aí, gente. Aí. Pô, eu ia falar contigo um negócio agora na hora do almoço, cara. Por isso que eu falo, se você quer continuar meu amigo, não me peça dinheiro. É muito massa, Renan. Pô, acho que valeu demais o conteúdo aí pra galera. Acho que isso aqui foi algo bem... É claro que a gente deve entrar mais a fundo pra saber, mas pra gente finalizar, o que você falaria assim desse fundo? Qual a sua opinião? Você vê ele com bons olhos? No geral aqui, pelo muito que a gente analisou, mas tem mais números aí pra gente olhar a fundo. A gente fala muito isso no nosso treinamento também, né? Uhum. Você vê esse fundo com bons olhos, tá num bom momento? Cara, eu acho que é um fundo bacana pra fundo de papel, tá no teu portfólio. Tá pagando bem, tá com preço descontado ainda, né? Ele tá numa crescente. Só diversificaria, né? Pra não comprar só ele, comprar fundo de papel, mas também comprar tijolo, fundo de tijolo, que é principal. E principalmente fundo de tijolo está muito mais descontado que os fundos de papéis. Então, esse ano acredito que vai dar uma subida aí os títulos os fundos de papel, de tijolo. Então, assim, é sempre bom ter ambos, mas aqui de cara, se fosse comprar ele, eu compraria também outro já mais atrelado ao CDI para balancear, já que ele é muito ligado ao IPCA. Massa, show de bola, galera. E você que tá aí assistindo, então já deixa teu like, aproveita, compartilha esse podcast, porque realmente foi um conteúdo top aqui. E você que quer saber mais, quer aprender a investir, segue o Renan também no Instagram. Eu vou deixar aqui no link da descrição o Instagram dele. E se porventura, Renan, a galera quiser aprender de verdade contigo, quiser ser teu aluno, ser um investidor Profide, o que a gente pode fazer aí pra galera? Cara, vamos fazer uma vaquinha. Então, a gente tem treinamento, né, de todos os níveis. E pra galera que curtiu fundos imobiliários e quer aprender a investir em fundos imobiliários, além de investir em fundos imobiliários, aprender a investir em renda fixa, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, L6, CRI, que a gente falou muito aqui para ter essa ligação, CRI, debêntures, bolsa de valores também no Brasil, ações, fundos imobiliários de uma maneira mais ampla, tem um checklist para você entender mais. Aqui a gente foi um bate-papo, né? Um bate-bola pra gente dar uma olhada bem superficial. Né? Mas se você quiser se aprofundar mais para aprender de fato a escolher os melhores fundos imobiliários da tua carteira e também fundos imobiliários americanos e ações na Bolsa Americana, a gente tem um treinamento chamado Acelerador do Primeiro Milhão, que eu te ensino do básico até o avançado de investimento. Vamos deixar o link aqui embaixo pra galera entrar na lista de espera. Quando a gente tiver uma turma nova, de tempos em tempos a gente abre uma turma e aí a gente vai te avisar se você tiver interesse em saber como funciona. Ah, não, mas eu quero saber preço, isso. Entra na lista de espera que o nosso time entra em contato pra te falar, ó, vai ter a próxima turma tal, o preço é esse, tem isso, não tem aquilo, é isso, é pra você, não é? E aí você tomar a tua decisão, tá bom? Beleza, Renan. Então, pra você que tá assistindo aí no YouTube, pra você que tá ouvindo no podcast, eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você entrar na lista de espera, e assim que a gente abrir uma nova turma, a gente faz literalmente um acompanhamento, você vai ter prioridade na sua inscrição, beleza? Galera, então é isso, foi um prazer, aproveita aí você que está ouvindo, você que está assistindo, compartilha esse podcast para ajudar muito mais pessoas a saber analisar um fundo imobiliário e principalmente saber se vale a pena ou não investir no KNCR11 para esse ano de 2023, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!